já começando esse vídeo pedindo sempre que você se inscreva no canal caso não seja um inscrito. Também gostaria de pedir que você deixe seu like, também compartilhe esse vídeo para fortalecer aqui a nossa comunidade de reflexão. E também gostaria de pedir que você deixe um comentário, a sua reflexão, o seu ponto de vista é sempre muito pertinente e muito importante para o nosso desenvolvimento aqui no canal do Professor Leonardo. E compartilhar, inscrever, deixar o like, deixar o comentário também fortalece muito o canal, então você está me ajudando demais quando você deixa o seu like, quando você compartilha. E o Leandro Colom, ele fez um texto hoje para a Folha de São Paulo, falando o seguinte: o pobre espera a sua vez no governo Bolsonaro. O combate à pobreza é uma incógnita na esplanada, não se sabe qual a estratégia de Bolsonaro. E o pobre, se você quiser ler esse texto, antes de nós comentarmos sobre ele, se você quiser ler esse texto, ele vai estar na íntegra lá no meu Twitter, @profleoficial. E o pobre, ele é melhor esperar sentado, porque ele não vai ter vez no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não é um governo que está comprometido com políticas sociais, não é um governo que está comprometido com a redução da desigualdade social. Porque o compromisso de Bolsonaro, ou do governo Bolsonaro, porque esse não é um compromisso especificamente de Bolsonaro, mas sim de Paulo Guedes, é com o capitalismo financeiro e com o neoliberalismo. As questões econômicas, elas não são da alçada de Bolsonaro. Você sabe, e eu já venho falando para vocês há muito tempo, o próprio Bolsonaro até mesmo já confirmou isso em uma entrevista recente, dizendo que quem manda nele, o seu chefe, é Paulo Guedes. E nós temos dois presidentes hoje no Brasil, o presidente formal, que é Bolsonaro, e o presidente Paulo Guedes, que é o presidente informal, que toca essa parte econômica. E Paulo Guedes, ele tem uma gerência sobre o Bolsonaro muito grande. Guedes tem carta branca, ele pode fazer aquilo que ele quiser, contanto que não atrapalhe os planos de Bolsonaro para ser reeleito em 2022. E Paulo Guedes, ele é um arauto do capitalismo financeiro, ele é um arauto também do neoliberalismo e ele vai continuar promovendo e provocando as reformas neoliberais que são tão desejadas pelo chamado Deus Mercado, que é essa entidade mágica que não tem rosto, não tem corpo, não tem identidade, mas são chamados de o mercado. E no mundo financeiro, no capitalismo financeiro, nesse mundo pós-moderno, não há espaço para uma redução da desigualdade social, ou melhor dizendo, não há espaço para esse tipo de política social que o Leandro Colom está cobrando. E ele ficou muito claro ao longo desse primeiro ano do governo Bolsonaro. Bolsonaro, ele quis desidratar os projetos, os planos que são legados da era Lula, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos também, que no caso da era Dilma, mas também tem a ver com os governos petistas. Bolsonaro, ele quis desidratar esses projetos para tentar apagar o legado petista e lançar o seu próprio legado, fazendo projetos, fazendo programas em cima desses programas já existentes. Só que nenhum deles decolou. E aparentemente não há muito empenho por parte de Bolsonaro em fazer isso. Bolsonaro tem a sua ideia, ele quer acabar com esses projetos, lançando novos no lugar, para evitar uma memória das pessoas com relação a Lula, com relação às esquerdas, claro, visando as eleições de 22. Mas nenhum desses projetos acabou decolando. E a pauta social não faz parte da pauta do governo, das estratégias de governo. Então o pobre, ele pode ficar esperando sentado, porque Bolsonaro não vai fazer um governo para os mais pobres. E a grande questão que nós precisamos discutir é por quê? Porque nós estamos em um mundo do neoliberalismo. E aí que está a grande questão. E aí eu preciso explicar para você o funcionamento das organizações neoliberais e principalmente das organizações transnacionais nesse mundo globalizado e como elas influenciam os governos, os estados e principalmente toda uma percepção, toda uma concepção de gestão que acaba sendo também transferida para o governo. Você sabe que empresas públicas e empresas privadas são coisas completamente diferentes. Apesar das empresas públicas e privadas serem empresas, você não pode comparar as duas, porque elas são diferentes. Como, por exemplo, um cachorro e um gato. Gatos e cachorros são diferentes. São animais domésticos? Sim, mas não espere comportamentos de caninos em felinos. Não espere que você vai jogar a bolinha para o seu gato e seu gato vai pegar e trazer para você. São coisas completamente diferentes e empresas públicas e empresas privadas também são diferentes. Entretanto, as pessoas elas acham que o governo precisa ser tocado como se toca uma empresa. Então há essa influência e na forma como as pessoas, como a população enxerga como um governo deve administrar o país. E nesse contexto
do neoliberalismo, nesse contexto das empresas transnacionais, das organizações transnacionais, há uma enorme complexidade gerencial. E por que isso? Porque eu já também tenho falado para vocês, e vocês sabem, que quanto mais acima da pirâmide hierárquica dentro de uma empresa, mais longe você está do seu real produto, do seu cliente, daquilo que você vende, daquilo que você compra. Então, quanto mais acima, quanto maior o seu nível hierárquico, maior é a sua alienação junto ao cliente, junto ao seu próprio negócio. Se você quiser, por exemplo, saber quem são os clientes do Bradesco, como eles pensam, como eles interagem, você não pode perguntar para o CEO do banco, para o presidente do banco. Você tem que perguntar ali para o rapaz que está trabalhando no caixa, porque é ele que tem um contato direto. Se você quer saber, por exemplo, como que age, quem são os clientes da Centauro, por exemplo, aquela empresa de material esportivo, de aquela loja de departamento esportivo, você não pode conversar com o CEO, com o gestor, com o diretor de marketing, você tem que conversar ali com o vendedor que atua diretamente com essas empresas, com o cliente. Porque, como eu falei, quanto mais acima no nível hierárquico, maior é a alienação com relação ao seu próprio negócio. E isso eu estou falando para empresas somente que atuam no Brasil, como por exemplo o Bradesco. Agora, a grande questão é que as empresas elas são hoje transnacionais. Elas possuem operações em diversos locais do mundo. E não são apenas operações para venda. Elas desempenham funções diferentes em diversos países no mundo. Então você tem uma empresa que a sua matriz, a sua sede fica na Suíça, mas ela tem componentes sendo produzidos na unidade no Brasil, que vende para a unidade em Singapura, que também vende para a unidade em Benin, que tem outros componentes sendo produzidos nos Estados Unidos e assim sucessivamente, fazendo uma enorme dificuldade de você gerenciar tudo isso. E quanto mais acima, como eu falei, maior fica a nossa alienação com relação ao nosso próprio negócio. E nessa dificuldade para eu gerenciar empresas transacionais, onde você tem pessoas diferentes, populações diferentes, regras trabalhistas diferentes, regras ambientais também diferentes, você começa a ter uma dificuldade. Então, para gerenciar, eu preciso ter indicadores. Só que quais indicadores eu vou selecionar para saber se o meu negócio está sendo bem administrado, sendo que nós temos muitas diferenças dentro dos países? Então eu uso um indicador que é o mais fácil para eu poder administrar, para eu poder gerenciar, que é o indicador financeiro. Quanto a unidade no Brasil está me dando de lucro? Quanto a unidade em Benin está me dando de lucro ou prejuízo? Benin é na África. Quanto a minha unidade na Alemanha está me causando de lucro ou prejuízo? E assim eu começo a ter uma importância cada vez maior do lucro para as empresas, do fator renda, do fator dinheiro para as empresas. Então eu não consigo, eu como presidente da minha empresa, eu não consigo mais avaliar a minha empresa pelo impacto social que ela tem, pelo impacto ambiental que ela tem, porque cada país vai ter um impacto ambiental diferente. Mas o lucro ele é mensurado da mesma forma em todos os países. Então eu vou me basear através do lucro. E outra coisa que é importante nós também lembrarmos, muitos desses diretores, desses CEOs, dos presidentes das empresas, eles recebem muito mais com os dividendos dos lucros do que com o chão de fábrica, do que com a esteira produtiva. Ou seja, esses grandes diretores, esses grandes presidentes de empresa, eles conseguem retirar muito mais rendimentos pelo capitalismo financeiro do que com o capitalismo produtivo. Então é claro que eles vão estar muito mais interessados, vão levar muito mais em questão a parte financeira da empresa, porque assim eles vão conseguir ter lucros maiores. E isso também vai acabar afetando o desempenho da empresa. Porque, por exemplo, o diretor aqui do Brasil, ele sabe que o trabalho dele vai ser avaliado pelo lucro. Então ele opta por utilizar um processo mais poluente, um processo mais agressivo ambientalmente, do que utilizar um processo menos agressivo, mas que vai ter uma redução no lucro. Ah, mas se a empresa tomar multa? Se ela tomar multa, depois ela paga, sem nenhum problema. O que importa é geração do lucro. Por quê? Há toda essa dificuldade gerencial, então fica muito mais fácil quando nós avaliamos o desempenho da empresa pelo lucro. Outra coisa, os grandes grupos financeiros, os grandes grupos de investimento, os grandes bancos, eles acabam sendo donos também das grandes empresas. Porque eles têm os fundos de investimentos, eles têm as suas ações, então os grandes grupos financeiros, eles também comandam as principais empresas globais. Tem representantes no conselho, e é claro que quando você é um banco e você trabalha com venda
de dinheiro, venda de crédito, você vai se importar mais com o dinheiro, porque você quer também que essas empresas paguem você porque você emprestou o dinheiro para elas. Então há uma grande importância com relação ao lucro em detrimento dos outros indicadores. Então nesse mundo neoliberal, o mais importante é de fato o lucro. É por isso que a gente fala que nós estamos na época do capitalismo financeiro. E como nós temos as grandes empresas trabalhando, as grandes corporações atuando dessa forma, elas vão, obviamente, ditar o ritmo de administração de todas as outras empresas. Isso gera uma tendência e as pessoas, obviamente, começam a interiorizar esse tipo de gestão e a olhar também para a forma de se administrar um país. Outro ponto importante que nós precisamos falar desses grandes grupos financeiros. Esses grandes grupos financeiros, como eu falei para vocês, eles são transnacionais. Então eles têm influências no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Uruguai, na Argentina, na Alemanha. E outra, esses grupos, eles têm dinheiro também emprestado para os países. Então os governos acabam estando à mercê desses grupos internacionais, desses grandes grupos financeiros, porque eles têm dinheiro emprestado, eles têm dinheiro, eles têm vínculos financeiros com esses grandes grupos. E há uma tendência administrativa do ponto de vista de gestão pública que é muito melhor você endividar o Estado do que você aumentar o imposto da população. Porque claro que quando você aumenta o imposto, o seu governo fica um governo menos popular, a sua chance de vencer uma eleição ou forjar um sucessor fica mais complicada. Então cada vez mais, ao invés de aumentar os meus impostos, eu acabo pedindo dinheiro emprestado para esses grandes grupos e eu acabo me endividando cada vez mais, ficando cada vez mais atrelado às vontades desses grandes grupos. E é claro que quando você está falando de grupos financeiros, e como eu falei, o que importa hoje são os lucros, quando um governo fala, não, nós precisamos ganhar a confiança do mercado. O que é ganhar a confiança do mercado? É adotar projetos mais austeros, é adotar uma política de redução de gastos, uma política de contenção de custos, uma política de redução do valor de crédito, redução dos salários e corte de gastos públicos, que é toda aquela ideia que surgiu lá atrás com o surgimento do FMI logo depois do pós-guerra. O FMI, se você quisesse ser resgatado pelo FMI, você precisava adotar algumas estratégias de austeridade, algumas políticas de austeridade, redução dos salários, aumento do valor do crédito e também redução dos gastos públicos. Isso fazia com que a inflação fosse controlada. Também quebrava um monte de empresa, quebrava um monte de país, mas fazia com que a inflação fosse controlada. E isso ainda hoje é voga, está em voga, porque, por exemplo, o Paulo Guedes ele segue esse tipo de pensamento. E é claro que os grandes grupos que dominam, os grandes grupos financeiros que dominam praticamente o pensamento de vários gestores, vários políticos, várias pessoas do executivo também são influenciadas por isso. Então, como que se ganha confiança do mercado? Vamos reduzir os nossos custos sociais, vamos reduzir os nossos gastos públicos, porque assim nós conseguimos manter o orçamento controlado, sobra mais dinheiro. Sobra mais dinheiro para nós investirmos no desenvolvimento do país? Não, não, não. Sobra mais dinheiro para nós pagarmos os nossos juros das dívidas com esses grandes grupos financeiros. Então, essa é a dinâmica. Ah, mas o Lula conseguiu fugir disso. Calma lá. Nós temos que também lembrar, no meu ponto de vista, eu começo a pensar que a política do Lula de combate à desigualdade social, a política social do Lula, ela só deu certo e ela só teve o êxito que teve porque o Lula não combateu os grandes grupos financeiros. Porque se o Brasil não tivesse crescido, se não tivesse o poderio chinês, se nós não tivéssemos também o auxílio chinês, não o auxílio da China dando dinheiro para o Brasil, mas se nós não tivéssemos pegado uma carona no crescimento chinês, Lula não teria tido esse desempenho que ele teve com uma aprovação recorde no final do seu mandato. Então nós temos que lembrar que Lula fez um papel social forte, Lula fez os seus programas de inclusão, fez os seus projetos sociais, mas se nós não tivéssemos tido um desempenho econômico como nós tivemos também por causa da China, uma ascensão da classe C, Lula não teria sido tão bem avaliado como ele foi e também teria sido muito criticado.
Então, como nós temos hoje uma redução no crescimento chinês, fica muito difícil nós pegarmos carona com o crescimento de um outro país. E é claro que, pensando nesse ponto de vista dessa doutrina do capitalismo financeiro, Bolsonaro, mas no caso principalmente Paulo Guedes, não vai investir em programas sociais, porque combate à desigualdade, programas sociais, Bolsa Família, isso não tem a ver, é completamente dissonante com aquilo que prega o capitalismo financeiro nesse mundo neoliberal de hoje em dia. Esse é uma fala muito importante, porque nós precisamos entender essa dinâmica do capitalismo atual, como o mercado financeiro influencia nas nossas organizações, mas principalmente como o mercado financeiro influencia nos nossos governos e o seu poder de influência. Caso você não tenha entendido alguma coisa, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo abordando esse assunto. O texto do Leandro Colom, ele está na íntegra no meu Twitter, que é @profleoficial.